E aí, investidoras e investidores, boa não? Pois é, estamos de volta e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que é reserva de emergência. Como vamos aí fazer a nossa reserva de emergência agora em 2024? Que investimento nós podemos utilizar aí para compor a nossa reserva de emergência? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Muito bem. Todo mundo sabe que a reserva de emergência é um dinheiro que você guarda para uma eventualidade. Né? Não é um dinheiro que você coloca hoje e amanhã você, eu coloquei hoje, amanhã eu vou retirar esse dinheiro porque eu quero comprar uma outra coisa. Não. É um dinheiro que você deve guardar e esquecer, deixar ele ali rendendo no seu investimento para que no momento que seja necessário, que você tenha uma grande eventualidade, né, uma emergência, literalmente falando, e aí você poderá utilizar esse dinheiro na necessidade que se apresentou, ok? Então vamos lá. Para compor uma reserva de emergência, né, ou seja, você vai fazer um investimento para compor a sua reserva de emergência, o ideal é que esse investimento ele atenda a três requisitos. O primeiro requisito é a liquidez, né? Você precisa de um investimento que você tenha liquidez. Ou seja, o que seria essa liquidez? Você precisou dele, você pode ir até lá e retirar esse dinheiro na hora ou no máximo um dia útil. Né? Então, essa liquidez você precisa ter no investimento que você vai utilizar para compor a sua reserva de emergência. O segundo requisito é que você utilize um investimento que não sofra marcação a mercado. O que seria isso? Vamos lá, você vai fazer um investimento que vai compor a sua reserva de emergência, como por exemplo um pré-fixado. Você já fixou, né, os juros que você vai receber daquele investimento. Se a inflação subir ou descer, você vai ter aí uma flutuação muito grande. Então, para que você não tenha essa flutuação no investimento destinado à reserva de emergência, não é recomendado que você faça um investimento com marcação a mercado, ok? E o terceiro requisito, segurança. E aqui eu abro um parêntese bem grande para isso. Onde você vai obter segurança para o seu investimento? Para sua reserva de emergência? Você vai deixar o seu dinheiro em um local aonde você precisa que esse dinheiro esteja disponível, né? Sempre. Eu recomendo que você utilize o que nós chamamos de bancões. Por quê? Um banco grande, como eu posso citar Itaú, Bradesco, Santander, bancos grandes e sólidos, eles não vão sofrer aí uma falência momentânea. De repente o banco Itaú faliu. Não, o banco Bradesco faliu. Ou o banco Santander faliu. É muito pouco provável que isso vá acontecer. Então, pela questão de segurança, eu orientaria você fazer o seu investimento em um banco consolidado. Não utilizar bancos como fintechs e assim por diante, porque eles são bancos que ainda estão iniciando suas operações, ainda que tenham aí alguns anos, não estão totalmente consolidados. Então, no meu ponto de vista, o ideal para você manter a sua reserva de emergência e não acordar um dia e falar: meu Deus, o banco faliu e agora onde que está o meu dinheiro? Utilize um banco já consolidado, que nós chamamos os popularmente bancões, né? Aí você vai dizer assim, mas o banco X ele tem aí garantia do FGC. Tem, mas se você sabe quando você vai receber esse dinheiro, você vai passar pelo processo de verificação do FGC, até eles disponibilizarem o dinheiro para que você possa retirar esse dinheiro, tem um período aí que você vai ficar sem esse dinheiro disponível. E reserva de emergência, embora não seja uma composição para você utilizar para qualquer coisa, ele tem que estar disponível no momento que você precisar. Então, digamos que numa eventualidade você precisou da sua reserva de emergência, do seu dinheiro que estava lá aplicado, e aquele banco faliu, e no momento que você mais precisava, você teve que recorrer ao FGC para que ele abra o processo e a partir daí ele libere o seu dinheiro depois de um certo período. A sua emergência já aconteceu.
Então, como que você vai fazer? Então, recomendação: utilize sempre bancos consolidados, ok? Agora, investimentos que nós não recomendamos de maneira nenhuma para você compor a sua reserva de emergência. Primeiro deles, ações. Ah, mas por que ações? Por questões óbvias, né? A reserva de emergência é um dinheiro que você não vai ficar negociando com ele. É um dinheiro que você vai guardar para uma eventualidade. Você vai investir ações? Ações é renda variável. Então, não é recomendado utilizar ações para compor a sua reserva de emergência. Da mesma maneira, os fundos imobiliários. Ah, Sérgio, mas fundo imobiliário não pode. Não, não é recomendado. Pelo mesmo motivo de ações, é renda variável. Os títulos são negociados, então o valor sobe e desce. Digamos que você aí tem a sua reserva de emergência R$ 100.000, vai um exemplo. E digamos que depois de um período você vai tentar sacar a sua reserva de emergência e descobriu que a variação do mercado deixou a sua reserva de emergência com 75 mil ou 70 mil. Estou falando números só para vocês terem uma ideia. Então, renda variável não é recomendado para que você componha a sua reserva de emergência. Da mesma maneira, a gente pode colocar nessa mesma cesta os CRIs, os CRAs, as LCIs, as LCAs, né? Que são títulos que sofrem marcação a mercado. Então, esses investimentos não são recomendados para você compor a sua reserva de emergência. E o ideal na sua reserva de emergência é que você tenha pelo menos 3 meses do seu salário, né, guardado. Por quê? Se por algum eventual acaso você sofrer uma perda de emprego ou por algum motivo que seja você estiver incapacitado de receber o seu salário mensal, a reserva de emergência pode ser utilizada para você honrar os seus compromissos durante 3 meses. Então, geralmente recomendamos que seja no mínimo 3 meses de salário que você tenha na sua reserva de emergência. Bom, então vamos lá. Nós falamos aí dos investimentos que não são recomendados, mas quais os investimentos seriam mais recomendados para você compor aí a sua reserva de emergência? Eu posso citar para vocês o Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic ele rende mais do que a poupança. E o ideal é que você pegue o com o vencimento mais longo possível. Por quê? Como nós falamos desde o início, a reserva de emergência é um dinheiro que você precisa ter com liquidez, porém um dinheiro que você não vai utilizar ele para qualquer situação. Tem que ser para uma emergência. Perdi o meu emprego, é uma emergência. Houve uma situação de catástrofe natural que o seu seguro não cobriu, é uma emergência, você vai precisar desse dinheiro. Existem N situações, né, e aí a emergência é de cada um, né, mas a reserva de emergência é um dinheiro que você tem que ter, como seguro de carro. Você precisa ter, mas você não espera utilizar, né, tão cedo. Né? Então, por isso, nós recomendamos aí que o Tesouro Selic que você vier a adquirir seja com o vencimento mais longo. Mas aí eu chamo vocês a cada um fazer a sua análise, né? Cada um tem a sua necessidade, cada um tem uma vida diferente do outro. O que eu estou falando aqui é em vias gerais, né? O que é recomendado. Mas cada um tem uma necessidade diferente do outro. Pode ser que para você o Tesouro Selic seja uma boa opção, sim, mas talvez não com um título tão longo. Você pode comprar aí com um título com um resgate um pouco mais antecipado. Mas cada um tem a sua necessidade. Eu peço que você analise a sua necessidade, né, e coloque o Tesouro Selic dentro dessa realidade, ok? Mas o Tesouro Selic é uma ótima opção para você compor a sua reserva de emergência. Existe também a modalidade do Tesouro Selic Simples, que é a minha segunda recomendação. O Tesouro Selic Simples ele é ofertado através de corretoras. As corretoras elas compram os títulos de Tesouro Selic e oferta essa modalidade para os seus clientes.
Então, você pode ter uma conta numa corretora do Itaú, do Bradesco, do Santander, de bancos consolidados, né? E adquirir esses títulos. Que, como eu disse para vocês, eu estou primando pela segurança. Se você quer utilizar a sua corretora, a qual você faz os investimentos normalmente, pode utilizar. Eu estou recomendando um banco consolidado, por quê? Por conta da segurança, ok? Mas o Tesouro Selic Simples é um investimento também muito oferecido tanto pelos bancos quanto pelas corretoras. Tá? Então é uma boa opção também. E a terceira opção, né, que eu recomendaria para você compor aí a sua reserva de emergência seria um CDB que renda no mínimo 100% do CDI. Se você tiver um CDB que rende menos que o CDI, esquece, isso não serve. Então, que você invista em um CDB que renda no mínimo 100% do CDI. Existem aí CDBs que rendem 110, 120% do CDI. Então, invista em um CDB que seja no mínimo 100% do CDI, ok? E aí você vai ter aí um investimento seguro, sólido, que você vai poder contar com ele no momento que você precisar. Por que a gente fala que a reserva de emergência é um dinheiro que você deve deixar? A gente costuma dizer, coloca no banco e esquece. Não, não é que você vai esquecer, mas vai deixar lá por um período bem grande. É, esses investimentos, eles têm o pagamento do imposto de renda. Né? E mesmo tendo o pagamento do imposto de renda, ele é uma ótima opção para sua reserva de emergência, porque eles vão, no médio prazo, render muito, mas muito mais do que a poupança. Então, esses investimentos, né, essas três opções, são boas opções para quem deseja compor aí a sua reserva de emergência. Né? Então, eu acredito que se você seguir por qualquer um deles, você vai aí guardar o seu dinheiro com um bom rendimento e boa segurança, tá bom? Bom, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta desse conteúdo, por favor, já se inscreve no canal, deixa seu comentário para um próximo vídeo, se possível, né? Fala para mim o que você está achando. Eu gostaria muito de ler seu comentário, ok? E não esquece também de deixar um like nesse vídeo, que o seu like faz com que o YouTube entenda que esse assunto é um assunto relevante e distribui para muito mais pessoas, ok? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e tchau!